nosso pré-market aqui conosco, o Emerson Balderrama, operador de mercado, operou no floor, no pregão da B3, antiga Bovespa, no pregão da BMF, trabalhamos juntos na Interfloat, e o Emerson foi um dos primeiros responsáveis aí pela integração dos mini contratos do nosso mercado, porque ele operava o sistema WTR, na época da BMF, que era o sistema que integrava aí aos operadores as negociações dos mini contratos, que hoje são os mais importantes ativos negociados aqui no nosso mercado. Emerson, muito obrigado pela gentileza e pela participação. E bom dia para você. Fala, Chicão, bom dia, tudo bem, meu amigo? Antes de mais nada, meus parabéns, muitos anos de vida, não sei se já foi falado aqui antes. Meu amigo, bom ter você. Chicão, o mercado está reagindo hoje a alguns detalhes que saíram, né? Ontem saiu o livro bege, você comentou, saiu o resultado sólido lá dos Estados Unidos, saiu agora, né, IBC-BR, prévia do PIB, veio mais forte que esperado. Vamos ver como é que se mantém isso aí, Chicão. Vamos lá, Emerson. Então, hoje estamos abrindo aqui com altas dos mercados internacionais, pelo menos mercados americanos, futuros Globex operando em alta. Acabou de sair agora, nós tivemos primeiro o IPCS da Fundação Getúlio Vargas, divulgado aí semanalmente. Nós tivemos então hoje o IPCS da Fundação Getúlio Vargas, a segunda quadricemana de outubro, subindo 0,45%. Acumula uma alta aí de 3,93%, portanto, nos últimos 12 meses, esse dado importante, o IPCS, Fundação Getúlio Vargas, segunda quadricemana, 0,45% subiu, e no ano aí, acumulação em 12 meses de 3,93%. Acabou de sair também o IBC/BR, que é considerado por muitos, Emerson, uma prévia do nosso PIB. Ele subiu mais 0,40 em agosto, pouquinho abaixo da previsão de uma alta aí de 0,70 e acima dos menos 0,5% aí de julho. Portanto, olha só o dado de agosto revertendo a queda de 0,5% de julho, subindo 0,40, mas abaixo aí das projeções, a previsão de 0,70, Emerson. Acho que o mercado está reagindo a essas informações, mas o mercado também está com o pé atrás, referente a China e Estados Unidos, que parecia que tinha passado esse livro, né, esse capítulo, esse impasse, e agora reacendeu, né? A gente está vendo aqui o Scott Bessent tentando passar de alguma forma, né, tentando colocar panos quentes nessa conversa, mas está começando a ficar um pouco mais acalorado que o mercado estava esperando. Reflexo disso, a gente vê o ouro de novo, não para de renovar a máxima, Chico. E o pessoal parece que tirou um pouco a mão do Bitcoin. Bitcoin chegou lá nos seus 123 mil, 124 mil, veio para 111, 113, voltou para o nível de acomodação anterior dele, né? O mercado em si está buscando metais seguros para poder se proteger. Então a gente está vendo ouro, prata, paládio, né? Tudo subindo entre 60% a 82% no ano. É reflexo de tudo isso, Chico. Pois é, Emerson. Ontem nós tivemos uma melhora aqui do nosso índice, nós comentamos aqui no início do programa com o Júlio Chartoni, ele veio brigar ali muito próximo dos 140 mil pontos, com a expectativa que pudesse perder esse suporte, mas ele recuperou, deu um pullback aí a 41 e fechou a 42 mil ontem, 603,065 de alta. O dólar caiu, o dólar que tinha subido ali a 5,50, 5,51, voltou para 5,45, 5,46 e agora essa expectativa também, Emerson, não só dessa melhora aqui do nosso mercado, acompanhando muito, claro, por conta da melhora lá dos mercados americanos, como nós comentamos, você também, a possibilidade de cortes de juros lá, os mercados estão subindo. Livro bege ontem, que não trouxe grandes novidades, e eu acho, pela leitura aí das possibilidades ditas pelos dirigentes do Fed, autoridades, de cortes de juros em outubro e dezembro, esses fatores estão se sobrepondo à crise entre China e Estados Unidos e China. Ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os Estados Unidos estão em guerra comercial com a China, defendeu o uso de tarifas como instrumento essencial da política nacional. Portanto, olha só, ele já tinha ameaçado impor aí tarifas de 100% sobre os produtos chineses, e então, mais uma vez aí, esse problema, essa preocupação vai se acirrando, mas por outro lado a expectativa de corte de juro vai dando subsídio para a Bolsa lá e claro para nós aqui também. Veja que a nossa Bolsa ameaçou dar uma queda e voltou a subir e a perspectiva, pelo menos em termos de abertura, acompanhando os futuros americanos, é de alta. O EWZ, que é nosso índice lá fora, ele está acompanhando alta também. Tudo isso que você falou faz total sentido, porque o carry trade começa a ser executado novamente.
Se corta juros lá, o pessoal vai ver onde é mais fácil investir, onde ele tem algum retorno. Brasil com 15% acaba sendo uma praça bem convidativa. O mercado começa a ficar de olho também, Chicão, nesse shutdown, e começa a passar o prazo ali de 1 a 2 semanas que ele já estava mais ou menos precificando, e não tem indícios que isso vai encerrar tão cedo. Então, qualquer notícia fora o que a gente já vinha acompanhando vai ganhar um peso muito maior, como o livro bege. Hoje era para sair o CPI americano, a inflação deles foi postergado para o dia 24. Hoje tem diversas falas de membro do Fed, inclusive um indicado, o Stephen Miron, pelo Trump. Então o mercado vai estar muito atento a isso. Como você tinha comentado no bloco anterior, eles vão entrar em período de silêncio. E aí não tem mais notícia tão forte como a fala deles, né? Aí realmente a gente vai ficar em outros dados um pouco mais leves. O mercado brasileiro suportou ali por volta de 140 mil pontos, mas se ele começar a trabalhar próximo daquela região, ele teria um belo do espaço a descer. Então, ali é um ponto bastante de atenção. O dólar segurou por volta dos 5,35, ele não se sentiu confortável abaixo disso, mas no curto prazo, 5,50, 5,52, também ele não quer ficar muito para cima. Pois é, em relação aos destaques para hoje, nós estamos falando, encontro do senhor Mauro Vieira com Marco Rubio, o Christopher Waller, também lá do Fed, vai discursar, Michel Barr também vai discursar em evento, Stephen Miron, que você disse foi recentemente indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Catherine Mann, lá do BOE, também vão discursar hoje em evento, Michelle Brown também vai discursar em conferência, portanto, nós temos aí Michelle Brown e também Stephen Miron falando novamente à tarde, e Nishio Kaskari, do Fed de Minneapolis, também participando de evento. Não são poucos dirigentes do Fed, alguns com voto, outros sem voto, nas discussões de juros, mas é um relatório, é uma relação bastante grande do ponto de vista dos agentes, dirigentes do Fed, e também o senhor Mauro Vieira com Marco Rubio, hoje também com a relação aí, as tarifas, as negociações entre Brasil e Estados Unidos e Brasil, Emerson. Essa conversa do Marco Rubio é muito interessante para ver se a gente consegue dar uma melhorada nessa negociação. Isso é saudável para o Brasil, então isso deveria avançar. Essas falas todas dos membros do Fed que você comentou 1 a 1 são interessantes sim, porque lembrando que o mandato do Jerome Powell ele vai vencer, né? Ano que vem ele vence. E aí, pela indicação, Trump vai estar ainda como presidente, possivelmente ele vai pressionar para colocar o indicado dele lá. Então o mercado vai começar também a ficar de olho nisso, né? Também tem fala durante o dia de Christine Lagarde, o mercado também está de olho nisso. Além de Christine Lagarde, o chanceler alemão, ele acabou falando hoje na parte da manhã que ele gostaria de uma unificação das bolsas no bloco europeu, né? Dessa forma ele faria uma blindagem das boas empresas para não concorrer com a listagem de Nova York. Isso é algo que vinha sendo falado pela França, agora a Alemanha também deu um voto de peso nisso. Acho interessante o caminho deles. Pois é, Emerson, shutdown entra aí na 3ª semana e nenhuma novidade, pelo menos por enquanto, que pode trazer aí mais cautela e preocupação para os investidores lá nos Estados Unidos. Trazendo um pouquinho para o nosso cenário, ontem nós tivemos aí o TCU também atuando, tivemos a perda da validade da MP 1303, cenário político, expectativa também do encontro do nosso presidente com o presidente dos Estados Unidos, nosso mercado. Queria que você desse algum destaque aí para a nossa bolsa, algum papel que você acompanha, não sei se você está acompanhando Vale, Petro, se tem algum outro ativo, algum outro setor que você acompanha, você que acompanha diversas ações, diversos setores aqui do nosso mercado, tirando um pouquinho o foco de todo esse cenário macroeconômico. O mercado local, Chicão, ele está de olho em algumas condições, né? Finalmente Vale superou R$ 57,00, voltou a testar esse nível de preço e não quis perder. Então ali acaba sendo um ponto interessante de suporte. Lembrando, eu não sou analista, não estou dando recomendação de compra nem venda. Um dos setores que andou ontem, andou forte, foi a Eletrobras depois da venda da sua participação na eletronuclear. O mercado também de construção andou, setor de educação também andou. Então são setores que eles estão aquecidos, né? A parte de varejo também melhorou um pouco, mas são setores que eles estão esperando esse possível corte de juros local. Aí sim estimula a economia nossa para poder voltar a andar. Petrobras, ela melhora, mas ela está muito ligada à parte da commodity dela. Então, quando a commodity fica de lado, ela também não tem muito driver para poder subir ou desvalorizar. A Vale, ela está tendo bastante volatilidade devido ao minério de ferro. A gente está vendo o segundo dia já de queda de minério de ferro.
Pois é, falando um pouquinho da Eletrobras, Eletrobras ON, Eletrobras 3, você citou agora, ontem a Eletrobras informou a venda da sua participação na Eletronuclear para a JF por 535 milhões de reais, portanto, é uma notícia importante aí. Os papéis da Eletrobras ontem tiveram movimentação de alta, subiram 2,33%, Emerson. Mais algum outro papel, algum outro ativo que você acompanha? Quer falar um pouquinho do dólar, Bitcoin? Acho interessante voltar a monitorar o papel Suzano, gosto desse papel, ele tem receita passiva, né? A receita dela é em dólar. Boa. O dólar nesses níveis a gente está acompanhando, ele um pouco calmo, mas tem diversas situações para acontecer. Se elevar essa tensão, Estados Unidos e China, isso deve refletir no dólar aqui também. A gente está vendo uma movimentação um pouco diferente do Trump na Venezuela, onde a CIA começou a fazer operações secretas e o Trump falou hoje de manhã que ele pode fazer operação em solo. O mercado começa a ficar atento a isso. O mercado está um pouco mais contido nessa situação, Chico, porque ainda não tem informação e com o shutdown, né, ativo, o mercado fica sem driver para poder fazer. Já está previsto os 2 cortes de juros dos Estados Unidos. Né? O problema vai ser se não acontecer um deles. Aí o mercado sim vai se assustar, porque a gente não tem informação real acontecendo. Perfeito, Emerson. Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o Bitcoin, dólar ou algum outro ativo, Emerson? O Bitcoin ele permanece um pouco calmo, né? Ele voltou a níveis que ele estava acomodado antes desse último rally, até os 124 mil. Vamos ver o que tem de notícia, como os investidores estão começando a olhar para o Bitcoin, se ele seria uma moeda segura ou não. Aparentemente vem se mostrando, né, como um mercado digital seguro, mas essa última desvalorização foi forte, caiu 150 bilhões de dólares em um único dia, em 24 horas, então o mercado também começa a ter um pé atrás. Acaba tudo sendo reflexo em cima do ouro, paládio e assim por diante, platina. Emerson, muito obrigado pela gentileza, você sempre participando aqui conosco, uma grande honra ter você conosco aqui, um grande amigo de tantos anos, companheiro de pregão, companheiro de mesa, conhece muitos operadores, tem contato com todos os mega operadores da época ainda do pregão, os scalpers, operadores especiais, pessoal muito bacana que trabalhou com a gente durante muitos anos também. Muito obrigado pela gentileza, Emerson, se você quiser na sua despedida também, deixar o seu contato, nós agradeceríamos. Muito obrigado, Emerson. Chicão, no YouTube, 3 minutos com Emerson Valderrama, segue lá, eu acabo fazendo um panorama curto referente ao mercado. Chicão, mais uma vez, aproveita seu dia. Novamente, meus parabéns para você, Chicão. Se cuida. Muito obrigado, Emerson, pela gentileza e pela lembrança aí. Já passamos aí alguns anos. Aí, muito obrigado, muito gentil da sua parte, essa lembrança aí do nosso aniversário. E eu agradeço a todos aqueles que se manifestaram aí, estão se manifestando, desejando parabéns, felicidades. Tenho muito carinho por todos e o meu agradecimento, os meus respeitos a todos vocês. A BMC também, que nos recebe, nos acolhe aqui, demais, com uma qualidade muito grande aí, uma atenção muito grande, um carinho. Muito obrigado à BMC News também, muito obrigado a todos que participam, a equipe técnica aqui, o background, como é chamada aqui a parte de retaguarda, e isso nos envaidece muito